Meditação do dia de hoje está no capítulo 3 de Efésios. Passo o Senhor, boa noite a todos vocês que entram conosco aí ao vivo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês através da revelação da sua palavra. Palavra esta que está no livro de Efésios, capítulo 3. Vou voltar ao capítulo, versículo 1. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, ó gentil, ou os gentios, por vós, os gentios. Quem é prisioneiro? Paulo. Por quem? Por nós, para falar para nós e falar para o povo daquela época que não tinha uma originalidade judeu. Ele não era 100% hebreu, não era 100% povo de Israel. Opa, tinha etnias, casados com judeu, mas não era judeu. Irmão, já acontecia muito isso naquela época. E hoje nós somos também gentil. E Paulo está dizendo aqui, para nós então, nos dias de hoje, nós não vamos ministrar, nós não estamos ministrando para pessoas do passado simplesmente. Agora nós estamos ministrando para pessoas do presente. E nós somos considerados gentil, salvo este que é aquele que aceitou Jesus mesmo sendo judeu. Ele aceitou o cristianismo, aceitou Jesus Cristo como o Senhor. Então, ele não é gentil, mas nós somos gentil. E a Bíblia diz que por essa causa Paulo colocava como prisioneiro de Cristo. E o que nós vamos decifrar ou distinguir? Que mistério Cristo é este? E é verdade que eu afirmo a você que muitos no tempo de hoje ainda não conseguem entender o mistério Cristo. E Paulo diz: olha, para mim foi dada esse mistério de compreender Cristo. Paulo vem então falando que esse mistério a profundidade desse Cristo. Então Paulo vem afirmando que Deus deu para ele essa graça. Porém, o mesmo Paulo certifica assim: se tendes ouvido a dispensação da graça, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ou seja, Deus me deu uma graça, eu falei para vocês, se é que vocês me ouviram o que eu falei, porque a graça me foi falada. Tem hora que nós, como líder, é isso que Paulo está falando. Olha, a graça me foi dada para vocês. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por causa de vocês, ó gentil. Se é que vocês ouviram o que eu falei, se vocês compreenderam o que foi anunciado. É bem verdade que nós, quando não aconteceu comigo, pela misericórdia de Deus, que nós nascemos no berço evangélico, as tradições nos levam a costumes errôneos, e por causa das nossas tradições, fechamos o quê? Os nossos entendimentos para compreender o mistério de Cristo. Quantas das vezes, por causa de uma tradição familiar, nós não compreendemos. Muitas das vezes ouvimos a palavra, mas nós não conseguimos compreender
dicionário Arnett. Coloca aqui um ênfase que o povo poderia ter deixado de ouvir a palavra, porque ele coloca aqui, se é que tem ouvido. Em outras palavras, se é que vocês estão prestando atenção naquilo que eu estou ensinando. O mistério foi ensinado a vocês. Mas pergunto para você hoje: do Cristo? Ou esse mistério Cristo? Ou você está segundo a tradição religiosa? E ele continua: como me foi dado este mistério manifestado pela revelação. Manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então, Paulo está dizendo: olha, eu falei, não sei se você tem ouvido, mas também eu escrevi. Um pouco antes eu escrevi a mesma coisa sobre o mistério Cristo, que tudo é por revelação. Tudo é por revelação. Aí a revelação foi nos dada, está escrito, e Paulo coloca: por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério Cristo. Ou seja, olha, já escrevi para vocês. Então, quando você lê, você pode perceber a compreensão de Paulo, ou seja, a intimidade de Paulo, ou o entendimento de Paulo sobre esse negócio chamado Cristo. E quantas das vezes está escrito, o pastor prega, a irmã de circulação fala, os líderes falam, porém ninguém nota, nem recebe essa revelação. Nem recebe essa revelação. Eu acredito que tem hora que as pessoas estão desligadas, os computadores estão desapercebidos, porque a palavra ela é bem distinta, ou não sei se eu posso dizer distinta, ou posso falar clara. A palavra é bem clara, que Paulo compreendia sobre o mistério chamado Cristo. E nós vamos perceber que esse mistério, no versículo 5, ele vai dizer assim, ó: o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens. Quem não foi manifestado ao filho dos homens? O mistério Cristo. Não foi manifestado. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está dizendo: olha, no outro tempo ninguém conhecia esse mistério, ninguém conhecia este Cristo, porém agora foi manifestado, ou seja, manifestou sobre Jesus este mistério. Essa revelação foi dada a todos apóstolos e profetas, porém não manifestado. A revelação foi dada a todos profetas, mas agora manifestado só no Novo Testamento. Nós vamos ver que a palavra de Deus ela é revelada aos profetas maiores e profetas menores, porém manifestada somente aos santos apóstolos e aqueles que foram chamados para ser profeta
de um novo tempo. Nós vamos perceber que estava oculto durante os séculos. No outro tempo não apareceu esse mistério, porque, irmão, a palavra do Senhor, ela tem tempo. A Bíblia diz que há tempo para todos os propósitos embaixo dos céus, ou em cima na terra. Há tempo para tudo. E no outro tempo não era tempo da manifestação. Por que não era tempo da manifestação? Era tempo da profecia. Era tempo de anunciar que viria um Messias, que viria um Senhor, que seria sobre todos os nomes. Porém, não manifestado. Porém, naquele tempo, nós vamos perceber que Paulo está dizendo agora. Paulo está dizendo aqui, ó. O qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido manifestado. Agora, Paulo também está testificando, irmão Kelly, que a manifestação do Espírito Santo ou do mistério Cristo estava sendo revelado a todos os que permaneciam em Jerusalém. Era manifestado a todos aqueles que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia! Esse mistério era manifestado. E a palavra de Deus, através de Paulo, está dizendo assim: revelado pelo Espírito aos seus santos. Aleluia! A qual santos? Aqueles que perseveraram, aleluia, no propósito de Jesus. Aleluia! Esse propósito, mistério, Cristo, que antes não era revelado. Ou seja, embora Isaías testifica que o Espírito de Deus é sobre mim, mas em profecia, mas não era manifestado de forma como agora Paulo está testificando, que naqueles dias o Espírito se manifestava sobre a vida deles. Aleluia! Sabe que eu entendo nessa palavra, irmão Kelly, que Paulo está dizendo assim: olha, antes estava oculto, porém agora revelado a nós. Aleluia! O Espírito Santo está sobre mim, e é por isso que eu tenho esta firmeza, que eu tenho esta convicção na vida dos nossos apóstolos e também dos seus santos profetas. Aleluia! Quando eu entendo a revelação, irmão, antes não era revelado. Antes este propósito, este mistério Cristo era escondido. Porém agora Paulo está dizendo: este mistério Cristo é revelado através do seu Espírito. Aleluia! Coisa grandiosa quando eu e você consegue entender, aleluia, esta revelação. Eu entendo que essa não é a revelação corpórea, porque a revelação corpórea vem através de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porém agora está falando de uma manifestação ou Yandecantalaia do seu Espírito. Aleluia! Agora você está entendendo? Aleluia! Então entendo Jesus, aleluia, aparecendo no Velho Testamento como Deus, porém não revelando seus mistérios, aleluia, à humanidade. Porém Jesus, no início da igreja, no nascimento da igreja, no dia da festa, aleluia, para o nascimento da igreja, nós vamos ver Jesus, aleluia, revelando
se esconde dos sábios entendidos e revela ao pequenino. Aleluia. O nascimento da igreja está aí, manquero-lhe, porque, aleluia, esteve oculto, mas a partir do momento que Jesus determina a ordem, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido, aleluia, ou seja, até que do alto o meu Espírito vem sobre vocês, aleluia, revela a vocês, manifesta a vocês, aleluia. E aqueles discípulos perseveraram, aleluia, na ordenança de Jesus. O mistério foi revelado aos seus santos apóstolos. Não é mais agora, capítulo de João, ou livro de João, vai falar sobre isso, que se eu não for, ele não virá. Capítulo de João vai falar, olha, se eu não for, ele não virá. E ele está dizendo também, no livro de João, que o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis. E a palavra de Deus também fala assim, olha, habita convosco, mas estará em vós. Ele está dizendo, o próprio Jesus está dizendo, olha, eu habito com vocês agora, mas daqui a alguns dias eu não vou mais habitar com vocês, eu vou estar dentro de vocês, aleluia, eu vou me manifestar através, aleluia, do meu Espírito em vós, aleluia, coisa grandiosa, algo particular de Jesus em nós, aleluia. Ô irmão, esse mistério é revelado a poucos. Muitos não conseguem compreender esse Deus, aleluia, único, onisciente, salvador, protetor, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz, rocha, aleluia, escudo, torre forte, aleluia, fonte de água viva, aleluia, tudo ele pode por nós, é o mesmo Jesus, sendo sobre todos os nomes, aleluia, aleluia. E quando esse mistério é revelado a mim, aleluia, quando é revelado a mim, eu tomo posse desta manifestação do seu Espírito, me torno igreja santa, igreja imaculada, igreja sem defeito, aleluia, porque o Senhor nos chamou e manifestou a nós, aleluia. Nós estamos entendendo e compreendendo a palavra de Deus nesta noite. Aleluia! Oh, Yandê canta lá, então, no tempo foi oculto, mas agora revelado a nós. Foi revelado aos santos apóstolos, aos profetas, e continua revelando e manifestando, aleluia, na vida da sua igreja. E Paulo vai mais fundo, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, irmão, você quer pertencer e ser co-herdeiro de Deus? A igreja de agora está voltando ao judaísmo, está voltando à prática do passado. Porém, irmão, aqui está uma receita de apóstolo Paulo, que é pelo Evangelho. Evangelho, eu entendo que é pela doutrina da igreja, é pela palavra de Deus, aleluia. Eu não estou falando aqui de uma placa denominacional, eu não estou falando aqui de nomes, de nomenclatura de igreja, mas estou falando da igreja viva que foi manifestada, aleluia, o mistério de Cristo, aleluia. Palavra poderosa esta aos nossos corações. Então, nós somos herdeiros quando nós somos participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, eu vivo o Evangelho. Eu estou negando ao meu eu e estou fazendo a vontade
E aqui, Paulo ainda aqui vem testificando mais uma vez, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu não fui chamado segundo as práticas da minha tradição. Eu fui chamado, olha aqui, irmão, preste atenção nesse negócio. Eu fui chamado pelo dom da graça de Deus, ou seja, Deus me deu esse dom, Deus me deu essa graça, aleluia. Essa revelação não foi dada por mim mesmo, não foi eu que sonhei de barriga cheia ou vazia. Essa revelação foi dada pelo dom de Deus, pela graça de Deus, aleluia. Ô irmão, quantas das vezes você está esperando que a revelação vai ser simplesmente pela vida de um líder? Irmão, Paulo testifica aqui que ele não estava segundo os conceitos homens, mas essa revelação era dom de Deus, aleluia. Ô irmão, ninguém pode compreender Cristo se não dada pelo dom do Espírito Santo, aleluia. Ô irmão, você não pode compreender, aleluia, a grandeza desse Deus se não for pelo Espírito de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo testifica aqui: olha, me foi dada segundo o poder que em mim opera. Aonde é que estava dada, aonde é que o poder do Espírito Santo habitava sobre Paulo? Sobre ele. E Paulo testifica: olha, o poder, o tamanho do poder que está em mim é o tamanho do dom que Deus tem me dado. É o que Deus tem feito, a operação de milagres, de sinais. Olha, é porque eu tenho compreendido essa palavra, porque o mistério Cristo opera em mim. Aleluia. Agora, por como, Paulo, você conseguiu isso? Foi dom de Deus, foi graça de Deus. Aleluia. Quantas pessoas perguntam para você: como é que você conseguiu chegar onde você chegou? Como é que você consegue chegar aonde você chegou? Paulo está testificando: olha, é dom e graça de Deus. É dom e graça de Deus. Irmão, Paulo dá toda a glória, toda a honra a Deus. Aleluia. E vem Paulo testificar: além do Senhor feito ele como ministro, ter dado a revelação para ele, fez ele compreender, ter uma boa compreensão sobre o mistério Cristo pelo dom de Deus. Paulo testifica aqui, ó: a mim, ministro de todos os santos, ou mínimo de todos os santos, está dizendo ao mais pequeno de todos, me foi dada essa graça para anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, a riqueza irrecompreensível de Cristo. Paulo está dizendo: olha, muitas coisas que o homem não consegue compreender em Cristo, só que a mim foi dado, mesmo eu sendo o menor. Ele está dizendo aqui: olha, o Senhor verdadeiramente, aleluia, esconde as coisas do sábio entendido e revela ao pequenino, aleluia. Ô irmão, que palavra gloriosa que nós podemos estar aqui, aleluia. Nós podemos aqui estar alimentando essa palavra, não só 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque Paulo fala da sua compreensão do mistério Cristo, e ele está dizendo que era bênção, que era riqueza irrecompreensível. Na versão de vocês tem alguma versão diferente? Está nessa versão mesmo? Glória a Deus. Deixa eu ver nessa versão aqui. Glória a Deus.
irrepreensível. Né? É essa versão mesmo. Agora, Paulo vem aqui agora, versículo 9. Versículo 8 para completar o 9. A mim, o mínimo de todos os santos, ou seja, o mais pequeno de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio de quê? Do Evangelho. Ou seja, a graça, ela não é dada para você ir para dentro da sua casa e guardar isso. A graça de Deus não é dada para você ir para dentro do seu quarto e trancar. A graça insondável, incompreensível de Cristo é dada para Paulo, para ele anunciar ao gentio. Ou seja, cumpre-se o capítulo 12, se não me engano, versículo 6 ou 7, que diz que o Espírito Santo nos é dado, ou seja, o Senhor nos dá dom para aquilo que nos for útil. Ou seja, se não tiver utilidade para a vida do Evangelho, o Espírito Santo não vai te dar dom. Mas Paulo testifica: olha, mesmo sendo pequeno, o Senhor me deu para que o Evangelho seja anunciado a vós, gentios. Ô irmão, que compreensão de Paulo. Paulo começa a dizer: olha, vou pregar a vocês o Evangelho. Que Evangelho? Riquezas incompreensíveis de Cristo. A mim, perdão, versículo 9 diz assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério Cristo, desde o século que esteve oculto em Deus, tudo criou. Na versão de alguém aí deu diferente. Quem é a versão que deu diferente? A minha está assim, ó: tudo criou por meio de Jesus Cristo. Qual é a versão que está diferente? 9, né? 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, em que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou. Olha, qual que é? E a todos manifestou o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Essa versão, repete para mim aí, eu vou repetir a sua palavra. E a todos manifestar A todos manifestar o o desígnio Salvador de Deus, salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Só que agora eu vou ler essa versão aqui para vocês. Olha essa versão aqui. Você vai entender ainda de forma diferente. Olha o que essa versão diz: de demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Vocês entendem que essa versão ela ficou mais forte? Foi criado por quê? Por Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Jesus Cristo, aleluia. Aqui, irmão, Paulo coloca Jesus Cristo. Por quê, irmão? Paulo não separa mais Jesus de Cristo. Quando nós vamos estudar a teologia, nós vamos entender que Jesus significa o homem e Cristo significa Deus, Messias, o prometido. Irmão, aqui Paulo está dizendo: olha, tudo foi manifestado, criado por Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Paulo não separa mais Jesus de Deus e nem Deus de Jesus. Paulo entende que Jesus e Deus é um só, aleluia. Entende que eles estavam ligados no mesmo corpo. Irmão, essa compreensão de
10 diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Na versão de vocês tem alguém diferente? Assim olha em diante, as dominações e as potestades celestiais podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria de Deus. Opa! Infinita diversidade da sabedoria de Deus. Irmão, é a sabedoria de Deus. Aleluia. Multiforme sabedoria de Deus. Aqui, irmão, está dizendo que foi manifestado para quem? Para a igreja. A igreja recebeu essa multiforme sabedoria de Deus. Olha, irmão, que compreensão é essa de Paulo? Paulo vai dizendo: olha, antes teve oculta. Oculta, por quê, irmão? Desde a antiguidade esteve oculto essa sabedoria. Ou seja, Deus dava a quem Ele queria. Porém, agora está disponível para a vida de quem? Da igreja. Você pode glorificar o Senhor? Que os projetos de Deus que estavam ocultos desde a eternidade, embora está falando sobre Jesus que esteve oculto, o Cristo que esteve oculto, mas agora revelando a você. Opa, estava oculto, porém agora revelado a você desde a eternidade. Esteve oculto, porém agora esse mistério Cristo você recebe também. E Paulo está dizendo aqui, ó, olha que palavra gloriosa. Eu quero que você pegue esse versículo aqui. Pode deixar. Não fecha, vai lá em cima. Olha aqui, ó, olha o versículo 10. Quero que você preste atenção no versículo 10. Para que agora pela... qual toda atrás, parece? Tem lá, não tem? Já colocou? Deus abençoe. Versículo 10. Lê para mim novamente, só a parte A do versículo. Só até a segunda vírgula. Para que agora pela igreja. Fala mais alto. Para que agora pela igreja. Opa! Para que agora pela igreja. O que? Vamos ver o que vai acontecer agora. O negócio agora não é mais com os santos profetas, não é mais com uma profecia. Agora, para que agora pela igreja. Fala comigo, agora o negócio é com a igreja. Agora o negócio é com a igreja. Agora vamos entender que negócio é para a igreja. A multiforme sabedoria de Deus. A irmã quer ler o que? A irmã quer ler? Diversidade da sabedoria de Deus. Universidade? Infinita diversidade. Tá. Infinita diversidade. É isso? Da sabedoria de Deus. Ou seja, olha, irmão, negócio agora, vocês vão entender a diversidade da sabedoria de Deus. Quem é que vai entender esse negócio? Fala eu. Aleluia. Fala eu. Esse mistério é comigo. Fala aí. Esse negócio é comigo. Aleluia. Você que está aí, irmão. O mistério chamado Cristo é para você. Aleluia. Esse mistério é para a vida da igreja. Esse negócio agora não é mais para os apóstolos.
Ô irmão, conhecida através de quem? Fala comigo, através da igreja. Através da igreja. Agora, vê o versículo, a última vírgula do versículo, aonde é a última vírgula do versículo, sem ser a última aí de final. Vê para mim aí, lê por inteiro, a multiforme, lê para mim. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades do céu. Aonde? Do céu. Ô irmão, agora, olha para mim aqui, presta atenção nessa palavra que eu vou ministrar ao seu coração. Aleluia. Eu não estou falando sabedoria na terra, para você abrir entendimento da terra. A Bíblia diz que Deus dá um dom do mistério Cristo para quem? Quando você estiver falando com Deus, agindo com Deus, até o céu vai compreender, aleluia, que você entende, aleluia, as coisas celestiais, aleluia. Até as potestades do céu vai entender, aleluia, com quem está falando, aleluia. Opa, vem para a igreja tem sabedoria, também canta lá. Olha aí, essa oração que está subindo aí é a oração de sabedoria da igreja. Essa revelação vem da igreja. Aleluia. Não tem mais como uma oração sem pé, sem cabeça, mas uma revelação, aleluia, da humanidade para com Deus, aleluia. Ô irmão, nós compreendemos o mistério Cristo, aleluia, porque foi dado a nós, aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Ô irmão, esse mistério possivelmente você não ouviu em lugar nenhum. Porque, irmão, aqui abre a comporta, a sabedoria que Deus vai te dar, até arcanjos e querubins vai entender, aleluia, que a sabedoria vem de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Os céus vai dar glória através de você. Oh, Yande Cantalaia! Oh, irmão, o céu vai glorificar através de você, aleluia, porque palavras, entendimento sábio vai sair daqui para lá, aleluia. Olha, não estou pregando de lá para cá, eu estou falando daqui para lá. O céu se exalta e o programa agora de Deus ao tempo todo. Agora precisa, é hora da igreja, é hora da igreja, é hora da igreja, aleluia, proclamar, aleluia, a grandeza de Deus através do nosso entendimento Cristo. Irmão, Deus não quer que você seja um burro jugo. Deus não quer que você seja sem entendimento, por isso ele revela. E Paulo está dizendo isso, ó, se é que você está entendendo o que eu estou falando. Estou falando que até o céu, até as autoridades angelicais vai entender, aleluia, quando o pedido de oração está saindo da vida da igreja, porque vem com multiforme sabedoria, aleluia, a palavra vem. E olha, sabe que eu entendo isso? Eu entendo que as nossas orações têm passagem livre no céu, aleluia. Oi, irmão, agrada o coração de Deus, aleluia. Palavra é essa revelada. Aleluia. Por que isso, irmão? Deus poderoso. Aleluia. Por que isso? Olha aqui. Segundo o eterno propósito, fez em Cristo o nosso Senhor. Ô irmão, isso não é coisa de agora, não. Quando Deus fez o seu propósito eterno de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, você percebe aqui que Paulo não coloca Jesus na frente. Paulo coloca Cristo na frente. Isso tem uma grandeza muito grande. Por quê, irmão? Paulo não está simplesmente falando daquele homem que morreu,
Mas Paulo está dizendo, aleluia, a qual Cristo, está colocando Cristo, está colocando Deus eterno. Paulo está colocando as grandezas espirituais primeiro, está colocando o céu primeiro. Paulo está colocando assim, olha, o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Opa! Então quem vem desde a antiguidade, fala comigo, Cristo. Cristo estava desde da antiguidade. Só que o propósito se cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que nosso Senhor, irmão? Porque Ele morreu e deu a vida por nós. No qual, olha o que Paulo vem falar agora. Olha o que Paulo fala. Por isso que você, irmão, tem hora que vai orar. Como é que você vai fazer uma oração com muita fé? Como é que você faz? Jesus, é assim que você faz? Jesus, tem piedade de mim? Quando você está com uma fé exaltada, como você ora? Quem pode forçar aí fazer uma oração para mim, início de oração, quando vai falar com Jesus, quando você está convicto que Deus vai te dar? Como é que você faz a oração? Senhor Jesus, Proclamando. Deus, graça te dou, Senhor. Proclamando. Ousadia, você chega aonde, irmão? Aonde que você estava excluído, mas através do mistério revelado a você, aleluia, Deus te deu ousadia, aleluia, para você clamar a Ele, aleluia, mesmo em alta voz, aleluia. Oh Jesus, eu não tenho, mas tu tem. Olha essa ousadia, quem é que te dá, irmão? Essa também, aprenda com isso, irmão. Isso não é seu, isso é fruto do Espírito revelado pelo mistério Cristo, aleluia. Sabe por quê, irmão? Nós nunca teríamos ousadia, nem graça suficiente para orar para com Deus, se não fosse pelo mistério Cristo. Por isso que Paulo fala no mesmo capítulo: portanto peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, que é por vossa glória. Por causa disso me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que aqui ele já coloca Jesus como Cristo por trás, segundo nome, e não na frente. Você percebe que através de Cristo temos ousadia de alcançar pela fé. Só que aqui, Paulo começa a entender, olha, eu entendo que através de Jesus, o homem que morreu para perdoar os nossos pecados, é que me foi dada o direito da minha redenção. Aí ele vem, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Ou seja, se não fosse Jesus, irmão, nós todos estávamos perdidos. Porém agora, tanto o céu, tanto a terra conhece o mistério Cristo. Conhece agora a revelação que foi dada a toda a humanidade. Então, céus e terra agora proclamam o nome de Jesus. Aleluia. Aqui ele vem agora no versículo 16 dizendo: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que seja fortalecido pelo poder
Paulo pega mais pesado. Para que Cristo habite. Só isso? Para que habite em nossos corações, a fim de que, estando arraigados e firmados no amor. Habite em vossos corações ou habite pela fé em vossos corações? Pela fé. Hã? Pela fé. Olha o que Paulo está dizendo. O que você precisa então para que esse mistério Cristo seja revelado em você? Ele precisa habitar pela fé. Então você precisa acreditar. Ah, mas pastor, eu não sei não. Não, irmão, ou você acredita ou você acredita. É pela fé. Que habite em vós pela fé em vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor. Irmão, está dizendo assim, olha, esse negócio Cristo, ele tem que morar na tradição, ele tem que morar pela fé. Quem é que tira? Ninguém. Essa fé foi dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse mistério foi revelado a quem? A igreja, a nós. E isso, irmão, é o motivo de nós orarmos com certeza, com convicção, porque Cristo habita em nossos corações. Não vai ser nenhum vizinho, não vai ser nenhuma pessoa, não vai ser nenhum inimigo invisível que vai dizer que Cristo não está em vós. Aleluia. Aleluia. E nós aprendemos aqui nesta semana que quando Cristo está em nós, nova vida nós nos tornamos. Eu falei aqui, irmão, que a igreja nasce. A igreja tem esse poderio, nasce com esse poder. Poder, irmão, de quê? Proclamar no céu e o céu entender que a igreja tem a multiforme sabedoria, tem entendimento de Deus. Você está entendendo? Tem entendimento de Deus. Vive as coisas de Deus na terra. Aleluia. E pela fé nos nossos corações, fundado, enraizado em amor, vivendo o amor perfeito, o amor ágape. Aleluia. Podemos perfeitamente compreender com todo o Senhor qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Por que não eu posso compreender tudo isso? Qual seja a grandeza de Deus? Por que, irmão? Porque a multiforme sabedoria está sobre mim. O entendimento de Deus foi revelado pela manifestação do mistério chamado Cristo. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí vem Paulo dizendo: poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, e o conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Paulo está dizendo assim: olha, irmão, foi dado o mistério, o novo mistério Cristo. O novo mistério Cristo você consegue compreender a altura, a profundidade, o comprimento. Você consegue compreender muitas coisas com a multidão de entendimento que Deus te dá. Você consegue compreender. Só que Paulo está dizendo aqui, olha, você consegue até compreender. Olha o que Paulo está dizendo, olha. Você consegue até entendimento, mas tem coisas que excedem o entendimento humano. Mas se você batalhar por isso, ele está dizendo aqui, ó, no versículo 19.
para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmão, você consegue viver uma plenitude de Deus, mas você precisa compreender o amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele não é enraizado em forma humana, ele não é enraizado de forma logística para o homem, uma logística humana. Não, a Bíblia diz que o amor de Cristo excede todo entendimento. Mas esse não vale nada, mas Jesus ama. Mas esse Jesus ama. Então, quando nós compreendermos a dimensão do amor de Cristo, a plenitude de Deus estará em nós. Sabe o que eu entendo com isso, irmã? Aí verdadeiramente eu vou viver Deus e Deus vai viver eu. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, irmã? Quando eu consegui entender a perfeição do mistério Cristo, ou do amor de Cristo, do amor de Jesus, aleluia, a perfeição será completa, a plenitude de Deus vai vir sobre nós. E há quem diz, eu não, mas há quem diz, se ele estiver preparado, estiver santo, Deus leva. E não, deixa eu te dizer uma coisa, vai contra tudo que você muitas vezes aprendeu. Que glória a Deus teria nisso? O que Deus quer ver, irmão, você viver a plenitude dele na terra, entende? Para que o quê, irmão? Para que o nome do Senhor possa agora ser vivenciado e manifestado através de você. Quantas das vezes as plenitudes de Deus não vêm sobre você, porque você quer sempre colocar a desculpa em alguma coisa. Porém, Deus nessa noite te chama você para conhecer o amor de Deus e a plenitude do seu poder, aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Irmão, para encerrar, olha o que a Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nele opera. É isso que está dizendo a palavra? Que nele opera, é isso que está dizendo a palavra? Que em nós opera. Oi, irmão, sabe o que ele está dizendo? Oi, irmão, Deus tem muito mais para te dar. Riquezas ocultas que estão escondidas, o Senhor tem para te dar. Mas qual é o poder que em ti opera? É a plenitude de Deus? É um pouquinho só da multiforme sabedoria de Deus? Ou você tem buscado mais de Deus? Irmão, é conforme a plenitude, ou conforme o poder que nós opera. Eu busco pouco, o Senhor vai me dar pouco. Pastor, mas eu não tenho. Irmão, embora ser dom de Deus, mas Deus só dá para quem busca. Deus só dá para quem bate. Deus só abre as portas para quem bate. Pastor, mas para mim está bem desse jeito. Sabe quando é que Deus vai mudar a sua história? Nunca, porque você entrou no mundo de conformismo. Porém, nessa palavra, o Senhor tem levantado homens e mulheres, aleluia, com a mente de Cristo, aleluia, com a revelação do mistério de Cristo. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado através de vós. Ou seja, o nome do Senhor vai ser glorificado muito mais daquilo que eu peço, segundo o poder que em mim opera. Irmão, se tiver pouco de Deus, vai ser pouco Deus aparecendo na sua vida. Mas se você estiver cheio, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você buscar bastante, olha, você vai estar tão cheio de Deus que a plenitude de Deus vai estar sobre vós, aleluia. Oi, irmão, aí você vai conseguir alcançar muito mais das coisas daquilo que você pede. Pensamos ou pedimos, buscamos ao Senhor, o Senhor vai sempre nos dar
mais. Para encerrar, encerro eu com a mesma afirmação que eu mandei vocês afirmarem. Agora é a igreja. Lembra que eu falei com vocês? Agora é a vez da igreja. Agora o negócio é com a igreja. Olha aqui que Jesus, através de Paulo, fala: a essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Ou seja, enquanto a igreja estiver de pé, esse mistério vai acontecer. Quanto mais você pede, mais vai receber. Quanto mais você entende de Deus, aleluia, mais você vai ter, aleluia, a revelação de Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você bate na porta, mais o Senhor vai te dar. Esse negócio é com a igreja. Então não estou falando aqui, irmão, de santarrões. Eu estou falando de crente lavado e remido no sangue de Jesus e revelado. Oh, irmão, como diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25 em diante: escondeste as coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Oh, igreja de Deus, Deus revelou a santa palavra, a tua vida, para que, irmão, para que o poder dele opere através da sua vida. Olha, para que o poder dele opere através da vida da igreja. Aleluia. Não só hoje, mas para todos sempre. Sabe o que eu quero te dizer? Você não vai ser o último profeta. Aleluia. Você não vai ser a última partícula da igreja. Deus vai levantar homens e nós, aleluia, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Dá lugar, irmão. Dá lugar a Deus. Aleluia. Deus vai te usar. Aleluia. Deus compreende? Glória a Deus. Aleluia. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar a irmã Carolyn para dar aqui já o encerramento, poupar um pouco a minha garganta, orar ou cantar aquilo que o Espírito Santo designar. Salve sua oração. Chama a irmã Kedman para cantar comigo. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Oxe, irmão, não é eu não. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala do braço forte enquanto. Aleluia. Amados, aproveitando aqui, enquanto nos prepara aqui o louvor, eu gostaria de falar com você, braço forte da obra do Senhor, que o Senhor tem manifestado a você o mistério do Cristo e tem revelado a você que Deus tem te dado força para contribuir com a obra de Deus. Eu quero aí dar um abraço a todos os irmãos que estão comigo aí ao vivo e também aos irmãos que estão presentes. Irmão, continuo falando sobre os braços fortes na obra do Senhor, que tem contribuído com alegria com seus dízimos de oferta e também aquela oferta voluntária que vocês têm contribuído, sendo o braço forte da obra do Senhor.
Estar mais uma vez diante da tua presença, na tua casa, Senhor. Muito obrigada por falar conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter nos abençoado hoje e falar cada um de nós, Senhor. Pelo nosso entendimento, nosso coração, Senhor, para nós aprendermos qual é a tua vontade, Jesus. Abençoa os irmãos que estão aqui, os que não vieram, os irmãos que estão assistindo, Senhor, venha fazer infinitamente mais na vida de cada um, Senhor. Porque tu conheces e só tu sabes, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Naquele que me Que o fortalece. grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus.